Pergunta: para a salvação, qual a diferença da lei e da salvação por graça somente pela fé? Resposta: digamos que um fazendeiro entre em contato com você e diga: o meu pomar produziu muito. Então, se você quiser minhas laranjas, venha aqui e colha o tanto que você puder. Eu acredito que você poderá faturar $1.000 se vendê-las no mercado. Isso é o que a lei oferecia. Você devia crer no fazendeiro, mas também deveria trabalhar para colher as laranjas, transportá-las ao mercado e receber o dinheiro. Agora, imagine que fosse assim. O meu pomar produziu muito, então se quiser minhas laranjas, passe aqui e pegue uma maleta com $1.000 totalmente grátis para você. Eu tive o trabalho de colher, transportar e vender no mercado, mas quero dar o valor a você, porque sei que a sua idade avançada e a sua pouca saúde, ele deve estar falando de mim, não permitiriam trabalhar para receber os $1.000. Isso é graça. Você precisa apenas crer em minha palavra e receber o dinheiro, nada mais. Se não crer, não recebe. Entendeu? Efésios 2:8 fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça é um favor imerecido. Pergunta: somos salvos por nossa obediência a Deus? Resposta: somos salvos, mas não por nossa obediência, mas pela obra que resultou da obediência de Jesus, que se dispôs a morrer em nosso lugar, para com o seu sangue nos purificar de toda injustiça. Nós somos salvos pela fé no Cordeiro sacrificado, e somos justificados aos olhos de Deus por sua obra completa, que inclui a morte, a ressurreição, a ascensão e glorificação à destra do Pai. Nada menos que isto pode nos salvar. Se alguém confia que será salvo por sua obediência à lei, à doutrina dos apóstolos, ou por causa do lugar onde congrega, eu diria que essa pessoa nunca entendeu o Evangelho e está crendo num erro muito grave, está sendo enganada. Mas todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus, todo aquele que um dia pela fé aceitou para si a obra do crucificado, este está salvo. Nada poderá mudar isso, porque ninguém ou nada é capaz de tirar uma ovelha das mãos do Pai, ou arrancar um membro do corpo de Cristo. A ideia de que alguém seja salvo por sua obediência, por seu bom andar, por seu proceder, por suas atitudes, sua perseverança, seu congregar da maneira e no lugar corretos, etc., só traz desonra a Deus e contradiz o fundamento básico da fé cristã, que é a salvação, independente das obras de justiça que pratiquemos. Você está honrando a Deus com a sua fé ou está desonrando a Deus querendo ser salvo por obras? Pergunta: vamos ficar calados quando vemos uma igreja que acolhe a todos, com XS, ele me mandou no final, referindo-se a igrejas que agora admitem pessoas de variados sexos? É claro que vamos ficar calados. Eles que façam o que quiserem. O cristianismo não é querer que o mundo todo siga uma regra. No passado, a Igreja Católica fazia isso e até queimava na fogueira quem saísse da linha. Você ainda não entendeu que os cristãos não são deste mundo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, se você passa em frente a uma chamada igreja com uma placa, aqui aceitamos todes, ou qualquer coisa assim, não tem o que fazer, deixa seguir. Tem um ditado até que, um ditado que eu vi, achei muito interessante, não sei se foi Napoleão que falou, né? Se o seu adversário está insistindo em andar errado, não atrapalhe. Não atrapalhe o seu adversário. Pergunta: o que você pensa desse debate envolvendo homossexualidade que parece convocar os cristãos à luta, quando existem tantos outros pecados mais ou menos graves dos quais ninguém quase fala nada? Devemos entrar nessa batalha e lutar por essa causa única, ou a postura do cristão deve ser outra? Resposta: homossexualismo é mais que pecado. Deus chama isso de abominação, porque tenta destruir uma ordem estabelecida na criação e que visa representar Cristo e sua esposa, a igreja. Levítico 18:22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é.
Mas é evidente que muitos entram na onda dos protestos para desviar a atenção dos seus próprios pecados, e por nem mesmo terem ainda nascido de novo e crido em Jesus como Salvador e Senhor. Para muitos, declarar-se cristão não passa de afirmar que pertence a uma classe de pessoas com valores tradicionais, mesmo que ainda esteja perdidíssimo nos seus pecados e necessitado de salvação. Não é por alguém ser homossexual que estará perdido eternamente, mas por ser pecador, por ter nascido nesta humanidade corrompida pelo pecado. Mesmo que abandone a prática, continuará sendo pecador e perdido, até se converter a Cristo. Para os que apontam o dedo, né? E nunca foram salvos, o Senhor manda o seguinte recado. Anota aí, Lucas 13, 2. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, eu vos digo. Antes, se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. No inferno haverá toda classe de pessoas de todas as etnias, inclinações sexuais, partidos políticos. Todos estarão no inferno porque se recusaram a crer em Cristo para terem todos os seus pecados perdoados. E não estarão lá porque não abandonaram o seu pecado de estimação. Pessoas religiosas e carolas adoram apontar o dedo para um pecado no outro e assim desviar a atenção de suas próprias práticas pecaminosas. Porque todos nós estamos sujeitos não apenas a práticas sexuais condenáveis, como as diferentes desonestidades, como infidelidades, corrupções e todas as outras coisas que compõem o cardápio das aberrações do coração do ser humano. Todos nós. Escutou? Eu e você também. Por isso precisamos crer em Cristo para ter nossos pecados perdoados. Pergunta: gostaria de saber como vai ficar a situação dos animaizinhos depois do arrebatamento da igreja. Eu tenho vários animais de estimação que resgatei da rua. E se eu for arrebatada, quem vai cuidar dos meus animais? Eles sentem muito minha falta. Os animais também serão levados conosco? Resposta: os animais foram criados para servir o homem, não o contrário. Então a resposta é não. Os animais não serão arrebatados, porque se fossem, iriam subir também os piolhos, as lombrigas, os ácaros, etc. Aí a pessoa voltou a escrever, dizendo: o senhor é muito simpático, obrigado. Obrigada por responder, mas confesso que não entendi sua resposta. Eu fiquei na mesma. Os meus animais de estimação não são piolhos, nem lombrigas, nem qualquer outra praga, mas são cachorrinhos e gatinhos. Eu acredito que Deus se importa com os animais, sim. Eu amo meus animais. O senhor não pode entender porque já percebi que não gosta de animais. Não dá para comparar cachorrinhos, gatinhos com piolhos, lombrigas. Não tem nada a ver. Todo crente fanático pensa assim, igual ao senhor. Então eu estou na categoria de crentes fanáticos. Vamos à resposta. Eu respeito o seu amor pelos animais. Eu também gosto de animais. Já tive alguns animais de estimação também. Porém eu sei o lugar que eles ocupam na criação. Os povos pagãos é que elevam os animais ao status de semideuses, como os egípcios faziam com o escaravelho, né, o besouro. Faziam também com o gato, com o cão. E até hoje os hindus fazem com as vacas. No Egito Antigo, os deuses eram o babuíno, aquele macaco, era o deus Tote. O boi era o deus Osíris, Iptá. O cachorro ou o bode, deus Det. O carneiro era o deus Kinum. O chacal era o deus Anubis. O crocodilo era o deus Sebeque. O escaravelho era o Kepra. Falcão, Ra ou Horus. O hipopótamo era o deus Tueres. Não vai arrumar um de estimação que vai dar trabalho. O crocodilo era o Sebeque. A gata, Bastet. Tudo isso desonra a Deus e mostra a involução ou evolução ao contrário da humanidade descrita na carta de Paulo aos Romanos. Ele diz assim no capítulo 1, versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pergunta: quando grava esses louvores que o senhor canta na internet, não são na sua congregação, não é? Se a sua congregação não tem grupo de louvor, por que o senhor canta?
Não é sarcasmo, eu realmente queria entender. Ainda bem. Resposta: eu canto porque gosto de cantar. E eu não diz que quem canta seus males espanta, né? E quando eu canto com alguém é porque essa pessoa também gosta de cantar. Mas isso é um exercício individual, não tem nada a ver com a assembleia ou a igreja. Existem coisas para serem feitas em assembleia, quando estamos reunidos, e o louvor é uma delas, mas aí não temos qualquer indicação de precisarmos de instrumentos musicais para isso. No Antigo Testamento, sim, eles precisavam, porque o louvor era exterior ao ser humano, era material, né? Não era uma coisa espiritual. O louvor, quando estamos congregados ao nome do Senhor, deve ser a uma voz. Ou seja, todos cantam, e não algum cantor gospel em cima de um palco. E existem as nossas práticas individuais em casa, é diferente. Quando nós lemos a Bíblia, cantamos com a família ou com os irmãos, etc. Eu canto nesse aplicativo de karaokê, Smil, é o nome dele, porque eu gosto de cantar, só isso. Mas não é o mesmo que o louvor coletivo. Não seria apropriado cantar em assembleia corinhos como "Sou uma florzinha de Jesus". Nós cantamos isso em casa, com os nossos filhos. Os hinos que nós cantamos em assembleia são escolhidos para esse cântico coletivo. Você encontra esses hinos em inar.io, no endereço inar.io. Visite respondi.com.br